Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou provavelmente com o vídeo do tema mais polêmico para os nossos dias, da palavra do Senhor. Digo que é mais polêmico para os nossos dias no sentido de que ele tem influenciado a vida de milhares, talvez até milhões de pessoas no Brasil, com que no Brasil, infelizmente, o famoso JB, como eu chamo, o jeitinho brasileiro de interpretar a Bíblia, tem feito com que as pessoas pratiquem coisas erradas e achem que a Bíblia está apoiando. E infelizmente isso tem sido uma geral, né? O ser humano sempre, como eu falei sobre a soberba, né? A soberba humana é, infelizmente, a mola propulsora dessas coisas. Mas hoje nós vamos falar sobre Mateus 19, que diz um dos textos mais complexos e que precisam de muita informação. Divórcio, segundo ou terceiro casamento e Jesus Cristo, o meu Senhor. Então nós vamos trazer a palavra. O que de fato Jesus falou? A base em tudo isso está naquela frase que está lá em Mateus 19:9, que ele fala assim: não sendo por relações sexuais ilícitas. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher. E com base nisso, esse texto nós já vamos falar várias vezes ele durante a gravação. Então eu convido você a assistir o vídeo até o final. E já previno que, para que eu pudesse dar todas as informações necessárias, ou pelo menos o suficiente de informação para que você tenha o seu próprio conceito e você verifique, não dá para enxugar. Porque muitas as pessoas falam, isso é isso e isso, e não funciona assim. Então nós vamos colocar isso para você. Que Deus esteja nos ajudando, o Espírito Santo ilumine, que a gente consiga conduzir a mensagem desse vídeo e possa edificar e dizer a verdade. Ela não vai ser agradável. A verdade nunca é agradável. Entendeu? As pessoas preferem sempre a mentira. Mas nós vamos desfazer, ou pelo menos mostrar para vocês, os grandes erros que têm se cometido. Mas para isso a gente tem que dar elementos e aí você tira as suas próprias conclusões também, correto? Mas antes é necessário dizer o seguinte: para entender a Bíblia Sagrada, eu já tenho falado isso em diversos vídeos meus, é necessário respeitar pelo menos 6 regras fundamentais, pois do contrário, o que você vai interpretar será, na maioria das vezes, uma heresia. Primeiro, o que diz o texto original? O que diz o texto em hebraico e no Antigo Testamento e no grego no Novo Testamento? O hebraico é uma língua semítica e, como toda língua, né, como é a língua do Taná, como eles chamam, que é a Bíblia hebraica, que para nós é o Antigo Testamento, ela surgiu no século 3 a.C., o hebraico. Pouco depois do surgimento da invenção da escrita. O hebraico tem 22 letras, o português tem 26. Ele é lido da direita para a esquerda. Não tem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Todas as 22 letras são consoantes puras, mas 4 delas são usadas como vogais. Então, assim, vendo tudo isso, mas o grego é uma língua indo-europeia que remonta a mais de 3.000 anos também, é outra língua muito antiga. O grego também foi a língua na qual diversos dos fundamentos da filosofia ocidental, como os diálogos platônicos, as obras de Aristóteles, foram escritos. O Novo Testamento foi escrito, né, com o grego koiné, juntamente com os textos latinos e tradições do mundo romano. O estudo dos textos gregos das sociedades da antiguidade foi a disciplina da história e a arqueologia clássica. Então, quando a gente pega tudo isso, a gente vê, aí vai comparar com o português, que é uma língua neolatina, ela surgiu do latim, idioma dos romanos que viviam na Península Itálica, o lástio. Tem pouco mais de 800 anos, né? Ela começou em 1128, quando surgiu Portugal, que usava o idioma grego, galego-português, e mais tarde passou a ser o português, como está até hoje. Então, traduzir um texto de língua de milhares de anos, como o hebraico e o grego, para a jovem língua portuguesa é uma tarefa muito difícil. E por isso que a gente precisa ter muito cuidado na interpretação. A gente não pode se basear nessas traduções, especialmente as traduções em português. A Bíblia explica a própria Bíblia. A segunda regra: o texto em questão deve ser confrontado com outros textos da Escritura para conferir a sua interpretação, se ela é verdadeira ou não. A Bíblia nunca se contradiz, somente as interpretações que são feitas desrespeitando as regras básicas. Então, nós vamos trabalhar com tudo isso, com o original, a Bíblia explicando a própria Bíblia, que nós vamos ver outros textos da Bíblia. Não se pode criar uma doutrina com base em traduções, que é o grande erro, especialmente aqui no Brasil, né? Estou falando mais de onde a gente tem o domínio, que é o conhecimento aqui no Brasil. Então não se pode criar
uma doutrina com base em traduções. Essa regra depende da regra primeira, que é a original. Quarto, entender a história e a cultura da época. Se você não conhecer a história e a cultura da sociedade da época bíblica, os seus costumes, a realidade, você jamais vai entender a Bíblia. Então nós temos que partir isso para os tempos de Jesus, a situação em que ele tratava isso com os fariseus. A Bíblia foi escrita por mentes orientais, cuja cultura é totalmente diferente da nossa, que é ocidental. É um erro fatal você interpretar a Bíblia com base na visão dos costumes da nossa cultura moderna e ocidental, como se fosse um fato ocorrido em nossos dias, como eu falei isso também quando falei sobre o amor entre Jonatas e Davi, que hoje em dia é visto como uma coisa gay, porque se olha do nosso jeito. E 5, depender do Espírito Santo. A Bíblia é um livro espiritual, foi totalmente inspirada pelo Espírito Santo, sem a ajuda dele não vai se entender mesmo. E a 6ª regra é só depois de tudo isso você contextualiza para os nossos dias. Dito isso, vamos ao trabalho. O que Jesus realmente falou sobre um novo casamento depois do divórcio? Eu vou iniciar com a Almeida Revista Atualizada, os textos de Mateus 19, 9 e 10, porque ela é a base daquilo que é com base nessa tradução que tem se utilizado aí o divórcio, depois o segundo casamento, terceiro casamento também, quarto, depois do divórcio, com base nela. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. A King James Fiel traduz, e eu vos digo que quem repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. A King James Fiel, que é a tradução que eu uso, diz, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. A Bíblia judaica cristã traduz assim, digo-lhes, entretanto, que quem se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de imoralidade sexual, e se casar com outra, cometerá adultério. O divórcio está fora de controle na nossa geração. As estatísticas atuais indicam que 40% de todos os casamentos terminarão em divórcio. Acredito que hoje, pelo que vi, estou citando ainda fontes antigas, né, nós temos um percentual um pouco maior que esse. Até mesmo entre os evangélicos o divórcio é bastante comum, inclusive sentindo grande alívio com a aprovação da lei que permite o divórcio no Brasil, como foi em décadas passadas. Atualmente, a maioria dos pastores e igrejas evangélicas pratica o segundo, terceiro, quarto casamento após o divórcio. A porteira está aberta e todos acham que estão certos, e por isso os evangélicos não lutam mais pelo casamento, pois sabem que haverá sempre um pastor e uma igreja para fazer o seu segundo ou terceiro casamento. Até mesmo os próprios pastores estão casando 2, 3 vezes. E todos estão baseados em Mateus 19, 9, nessa frase, exceto por relações sexuais ilícitas, que traduz a Almeida Revista Atualizada, uma tradução que está bastante enraizada aqui em nossa língua, né? A edição que eu tenho aqui é de 1997, então ela vem aí fazendo parte da vida do brasileiro. Para podermos entender esse texto sem distorções, precisamos responder as seguintes perguntas. Como era o ensino sobre o divórcio na igreja primitiva? A Bíblia explica a própria Bíblia. Você não pode criar uma doutrina com base na tradução. No original grego, Jesus falou realmente relações sexuais ilícitas? Mateus 19:9. Qual é a regra idiomática sobre os vários significados de uma única palavra que ela possui? Especialmente no grego, né? O grego tem bastante isso. Qual era o contexto histórico da época? E qual foi a resposta de Jesus? E aí então nós vamos contextualizar para os nossos dias. E nós vamos estar trabalhando em cima de tudo isso para que a gente possa compreender. E você ter condição de ter uma opinião embasada em muitas informações. Então eu vou te dar muitas informações. Por isso que, se for necessário, você assista umas 2, 3 vezes para assimilar bem, porque é muita informação. Vou jogar muita informação para você, para que você tenha a capacidade de fazer a decisão com base realmente em argumentos sólidos. Então vamos lá. Como que era o ensino do divórcio na igreja primitiva? Vamos lá. Então vamos ver. Primeiramente,
No ano 55 depois de Cristo, Paulo escreveu 1 Coríntios 7:39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. 1 Coríntios 7:39. Estou até usando a revista atualizada. Para que o divórcio se efetivasse, bastava que um dos cônjuges declarasse para testemunhas a fórmula tuas res tibi habeto, fica com o que é teu, ou e foras, num português hoje é sai da minha casa. Essas fórmulas também poderiam ser escritas, não é? Embora o apóstolo Paulo falasse para viúvas, fica bem claro que o novo casamento somente após a morte do marido ou da esposa. O divórcio não era proibido pela religião grega e romana, o que facilitava um número grande de divórcios, como acontece hoje, né? Mas é proibido, ainda mais com as interpretações assim. Então, a primeira noção que nós temos da igreja primitiva. Depois, Paulo, em 56, então aí um ano depois, ele escreve aos Romanos, capítulo 7, versículos 2 e 3. Ele escreve, por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera, mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Aqui é a tradução da NVI. Qualquer judeu, como o próprio apóstolo Paulo, podia compreender que a única base para o recasamento é a morte do seu cônjuge. O divórcio sempre existiu em Roma, pois os romanos nunca acreditaram que o casamento fosse indissolúvel, e sim um mero ato social. As mulheres romanas foram as primeiras a poderem se divorciar, lá no século I a.C. Esta facilidade, nós lemos no divórcio de Roma Antiga o seguinte, ele diz: esta facilidade dera lugar a grandes abusos. Todos conhecem a história das mulheres romanas mudando de marido mais frequentemente do que o Estado mudando de cônsules. Quer dizer, então as mulheres trocavam, era muito comum isso, por isso que Paulo escreve assim, né? Diante disso, o apóstolo Paulo escreve que somente a morte do marido ou da esposa coloca fim no casamento. E aí vai, chegamos em 59. No ano 59, então até aqui, na igreja primitiva, a base do ensino escrito estava nas duas cartas de Paulo. Aí em 59 depois de Cristo, Marcos, escrevendo para os cristãos romanos, ele escreve o primeiro dos evangelhos. O evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 11 e 12, ele diz: e ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e se casar com outro, comete adultério. Estou ainda utilizando a Almeida Revista e Atualizada. O texto deixa bem claro que se o marido ou mulher se divorciar do seu cônjuge e contrair segundo casamento, comete adultério. Então, isso, 59. A igreja começou no ano 33. Veja bem, nós estamos aí caminhando bastante. Nós estamos caminhando muito na história. De 59 menos 33, nós temos 26 anos a igreja estava caminhando com essa visão. Essa era a visão, correto? No ano 60, então, nós temos o primeiro escrito, o nosso escrito aqui. No ano 60, Mateus escreve para os judeus. E aí, então, ele diz, eu vou continuar utilizando a revista atualizada, ele diz, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Inclusive, pelo texto utilizado, ela coloca colchetes, né? Porque ela utiliza uns textos que não tinham isso. Como garantia, né? Não tinha essa frase. Então eles aí colocam entre colchetes aí. Não é o texto dos receptos, né? Que é o texto mais fiel deles. Muito bem. Aí Lucas vem. Uma coisa interessante, o Lucas vai escrever para os cristãos grego-romanos, o Teófilo. Então nós temos o Marcos escreveu, ele não coloca essa cláusula. O Mateus vem e coloca. E o Lucas? Aí vem o Lucas. Então a gente tem duas cartas e um evangelho falando que morre, só a morte separa, né? Permite o segundo casamento. Aí Mateus vem e coloca essa cláusula. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério, que casar com a repudiada comete adultério. No ano 60, um ano depois, o Lucas escreve para os cristãos greco-romanos, né, o Teófilo. Aí ele escreve assim, Lucas 16, 18.
Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Observe que ele também não coloca a cláusula. Por qual motivo Marcos e Lucas não incluíram a exceção citada por Mateus? Né? Além da gente tem que responder isso. Por que ele não cita? E também o que realmente quer dizer aquilo. Né? Vamos responder essas perguntas no decorrer do vídeo. Você não pode criar uma doutrina com base na tradução, lembra que eu disse isso. No grego original, Jesus não falou relações sexuais ilícitas, até porque nós vamos ver que inicialmente Jesus falou a palavra em aramaico e o Mateus aqui usou a palavra correlata em grego. A Corrigida Fiel traduz como fornicação, que é o texto mais fiel. A atualizada, então, como relações sexuais ilícitas, e a Bíblia Judaica Cristã traduz como imoralidade sexual. Por que Jesus usou a palavra, ou Mateus usou a palavra pornia para Jesus, né? E não a palavra clássica para adultério, moiquia? Aqui no Brasil o pessoal fala porneia e moicheia, né? Mas a pronúncia, segundo o dicionário, é pornia e moiquia. Pornia vem de pornei, de onde vem os termos pornográfico, pornografia, coisas assim, né? Que significa mulher que vende o corpo para uso sexual, prostituta contratada. Ela se refere a um comportamento desprovido de controle moral, geralmente com implicação de devassidão de ordem sexual, lascívia sem controle. Nós vamos falar isso mais à frente. Então, veja bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa palavra pornia, ela tem diversos significados no grego. E a Bíblia está rica com ela. Ela tem diversos significados. E claro, no jeitinho brasileiro, a gente viu que eles vão pegar um. Desrespeitando regra, vão pegar um. Então, o primeiro significado de pornia é incesto, que é uma relação sexual entre parentes, que é bem descrita em Levíticos 18 e 20. No Novo Testamento, a gente pode pegar, por exemplo, em 1 Coríntios 5:1, aquele cristão que tinha relações sexuais com a sua madrasta, né, ele estava vivendo com ela, desobedecendo a Deuteronômio 22:30. Ali, a Corrigida Fiel traduz como fornicação. E a Revista Atualizada usa a palavra imoralidade. É a mesma palavra que ele está usando lá em Mateus. A palavra pornia. Também nós temos um outro incesto que é dito, é quando Herodes se casa com Herodias, a sua cunhada. Ela era neta de Herodes o Grande e de Mariâmine, né? Sobrinha de Herodes. Ela era mulher do seu irmão Filipos, conforme está em Marcos 6, 17 e 18. E ela desrespeita ali. Então, quando Herodes se casa com a sua cunhada, ele vai contra Levítico 18, 16, 20 e 21. E o João Batista, então, vem e condena esse adultério. Então, ele usa esse no sentido de incesto. Então, o primeiro sentido da palavra pornia é incesto. Segundo, é casar com prostituta, uma profissional do sexo pago. O apóstolo Paulo fala de quem se casa com uma prostituta em 1 Coríntios 6, 16, 18. Ele fala, a Corrigida Fiel traduz, o que se ajunta com meretriz. Aí depois ele fala, fugir da fornicação. A Revista Atualizada traduz, o homem que se une à prostituta, fugir da imoralidade, da impureza. Essa palavra no original é a mesma palavra, pornia. Terceiro, sexo do solteiro antes do casamento. 1 Coríntios 7, 2. Até vi engraçado num vídeo aí no Instagram, né? A moça procurando na Bíblia, fingindo que não achava, né? Onde que fala que precisa casar para ter relação sexual com o namorado, vamos dizer assim. Então aqui está o texto de 1 Coríntios 7, 2, ele traduz como fornicação. E a Ara traduz como impureza o sexo do solteiro antes do casamento. 4. O homossexualismo. Em Judas 7, ao se referir aos pecados homossexuais de Sodoma e Gomorra, a Corrigida Fiel traduz, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação. Correto? De Sodoma vem o nome sodomita, né? A atualizada traduz como prostituição, pornia aqui, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição. Todas elas traduzem a mesma palavra, a palavra que Mateus usou ali na fala de Jesus. No quinto, significa fornicação por comércio, ou prostituição por comércio, essa verdadeira indústria da prostituição. E está lá em Mateus Apocalipse 21, 8, que a Corrigida Fiel ela traduz mais fielmente a palavra por fornicação, e a atualizada traduz como impuros. O sexto, o sexo da noiva perdendo a virgindade antes
de consumado o casamento. E esse é um texto interessante para nós também. Nós vamos ver que em João 8,41, naquele diálogo de Jesus com os fariseus, Jesus fala para ele: vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhe os fariseus: pois nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Então eles acusaram Jesus de ser nascido de fornicação, o pornia, a palavra no grego. Os fariseus acusaram Jesus de ser filho de fornicação porque ele era conhecido o fato de que Maria, sua mãe, antes de consumar o seu casamento com José, ficou grávida, né? Como está lá em Mateus 1, 18 e 19. E eles não acreditavam e não aceitaram, como muita gente não aceitou durante a história, que era gravidez do Espírito Santo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Para muitos estudiosos, aliás, esta é a única exceção verdadeira para poder se divorciar e casar de novo sem cometer adultério. Seria essa: a moça ter relação antes com outro homem, né? E não contar isso pro noivo, depois de marido ele ficar sabendo. Maria deveria ser apedrejada se fosse um caso de fornicação com a presença do marido. José, fugindo, não poderia apedrejá-lo. O próprio Evangelho de Tiago, em 150, ele destaca o casamento judeu de duas etapas. Primeira etapa, o acordo entre as famílias. O noivo ia até a casa do pai da noiva e, com acerto, ele levantaria dinheiro durante um ano para pagar o dote da noiva. Então, isso seria o seu acordo. Então, o noivo teria que provar o quê? Que gostava da noiva. Que tem como trazer o dinheiro para a família e que está disposto a pagar do próprio bolso e indenizar o pai para tirar a filha, a joia da casa dele. Então eram essas três finalidades. Nessa etapa o noivo já está desposado na noiva, mas ainda não podia morar com ela e consumar o casamento. Então já estava casado para eles, né? Não tinha esse tempo que a gente faz aqui no Ocidente. Na segunda etapa, depois de um ano, o casamento era efetivado. O noivo ia até a casa da noiva para buscá-la e assim consumar o casamento na noite de núpcias, a famosa noite de núpcias. Maria aparece grávida entre essas duas etapas, estando já desposada. Na época, ninguém acreditava na virgindade de Maria. Nós cristãos acreditamos nisso, claro. Então essa situação também é o caso de pornia e muitos, inclusive existem igrejas aí que seguem a risca e diz que só esse é o caso para, no caso, haver um divórcio e poder casar de novo. E por último, aqui que é usado pelos pastores, né? Aqui que eu quero a sua atenção. Adultério. A palavra pornia também pode ser traduzida como adultério. Quando é que pornia é traduzida por adultério, ao invés de usar a clássica palavra moikia, como aparece, por exemplo, em João 8,4? Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. A palavra aqui é pornia. É moikia, não é que é a palavra tradicional. Adultério é moikia, que aqui no Brasil se fala moixeia, né? Como eu falei, o pessoal fala moixeia. Mas veja bem, qual que é a regra? Mateus 19,9. Qual é a regra idiomática sobre os vários significados de uma única palavra, que nós acabamos de ver no hebraico? Como que a gente vai saber por que Mateus utilizou, ao invés de falar adultério, ele não usou o moikia tradicional, que é a palavra comum, ele usou o pornia? Uma palavra em grego ela pode ter vários significados e a regra ensina que você precisa considerar o contexto para saber quando aplicá-la dentro das regras da língua própria, que foi o caso aqui. Assim, no caso da mulher pega em adultério com um único amante, se usa a palavra moikia ou moixeia, como diz aqui no Brasil. O apóstolo João, ao tratar dos pecados da profetisa chamada Jezabel, das coisas espirituais da idolatria, ela se prostituía e, como era casada, cometia adultério. E ele usa as duas palavras porque ela, sendo casada, teve relações com vários outros homens, e não somente com um amante. Então, no caso aqui, ainda que muitos só veem a implicação espiritual da coisa, a idolatria e todo o pecado, mas aqui nós estamos considerando a palavra no seu uso. Como ele fala assim, lá em Apocalipse 2, 21, 22. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua pornia, prostituição ou fornicação. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, moikia, caso não se arrependam das obras que ela incita. Os rabinos que traduziram o Antigo Testamento para o grego, a Septuaginta, nos mostram também esse uso dos termos dessa forma. Ao traduzir o livro do profeta Oséias, no capítulo 2, por exemplo, onde fala que sua esposa se tornou prostituta e por isso cometia adultério, eles usam uma palavra grega, porque eles estão traduzindo para o grego. A palavra pornia,
porque não se tratava de um adultério com um só homem, mas ela se tornou uma prostituta que vendia seu corpo como qualquer outro, com qualquer homem que pagasse, lá Oséias 3, 1, 3. E também, ao mesmo tempo, moiquia. Então o texto diz, disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. No versículo 3, ele lhes disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim como também eu esperarei por ti. Então quando ele fala adúltera, homoiquia, porque ela adulterava contra o marido. Era adultério. Depois ele fala, não te prostituirás ou não cometerás fornicação, nem serás de outro homem, porque ela estava constantemente trocando de homens, né? O autor, e sendo casada, o autor de Hebreus, ao exortar sobre o matrimônio, usa as duas palavras para indicar coisas diferentes. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. E ele diz, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, os pornos e os moiquios, não é? A Corrigida Fiel traduz, venerado entre todos, seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão uma prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Pornia, moiquia. Ele separa as situações, porque em muitos casos é isso aí que está acontecendo. Portanto, moiquia são as relações sexuais ilícitas, porque são relações não são relações com o marido ou com a esposa. E fica claro que no casamento existem duas situações diferentes, os impuros, fornicadores, e os adúlteros. Porque Jesus usou a palavra hebraica zanum, fornicação em hebraico, traduzida em Oséias 3,3 como prostituirás, ou fornicação. Nesse caso, Mateus traduziu para a palavra grega pornia, que significa fornicação. Então, Jesus está falando não apenas de uma pessoa que comete o adultério, como aquela mulher lá do Evangelho de João, que estava com uma pessoa só, uma pessoa que trocou de parceiros, né? Várias vezes, ou usou. Jesus não usa a palavra hebraica naf, que significa adultério em hebraico. Essa naaf aparece lá, por exemplo, em Oséias 3.1, que eu citei, é traduzido como adúltera, que é traduzida pela palavra grega moiquia. Por quê? Veremos que uma traição não dá o direito de um segundo casamento em caso de divórcio. Então isso deve ser bem claro. Infelizmente você vai dizer, fui traído, e não. Você pode se divorciar, mas não casar de novo. Observe que Jesus está dando muito mais ênfase em impedir um segundo casamento, pois se comete adultério contra o primeiro marido ou primeira esposa estando vivo, do que em si as causas do divórcio. Mas por que motivo? Ele diz assim, vamos pegar os textos, Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com uma intenção impura, no coração já adulterou com ela. Aqui é moiquia. Você olhou para uma mulher. Qual era o contexto histórico da época de Jesus e qual foi a resposta? Então, para a gente compreender todo esse problema, por que eu estou falando tudo isso? Então, que fica bem claro que o pornia é utilizado quando é um caso de uma pessoa, marido que sai com muitas mulheres ou da esposa que sai com vários homens. Quando é um só, é sempre moiquia. Por isso que Jesus, quando usou a palavra pornia, ou Mateus vai usar a palavra pornia para traduzir a palavra zanum, né? A palavra grega, a palavra zanum hebraica, ele estava se referindo a um caso mais específico, né? Mas assim, qual era o contexto histórico? Dois mestres judeus, rabinos, tinham duas escolas muito importantes, Hilel e Shammai, tinham posições distintas e radicais sobre o motivo que seria justo para o divórcio e o segundo casamento. Havia nos tempos de Jesus uma disputa acirrada sobre o divórcio entre os judeus, e Mateus viu a necessidade de incluir a resposta de Jesus sobre o tema, porque seu público-alvo era judeus. Essa era uma questão judaica, e os judeus estavam muito interessados em saber qual seria a posição de Jesus. Jesus ficaria do lado de Hilel, que era liberal geral, ou de Shammai, que era mais radical. Marcos, ao escrever aos cristãos romanos, e Lucas, ao escrever a Teófilo, para a comunidade grego-romana, sabiam que essa disputa judaica não interessava a eles. Seria por isso que não incluíram a exceção? Provavelmente. Mas de que lado Jesus ficou? Então, hoje, naturalmente, que os brasileiros colocaram Jesus do lado do Shammai, porque eles dizem que é por causa de relações sexuais ilícitas, adultério. Então, nós empurramos Jesus para Hilel, mas vamos ver se aconteceu isso mesmo. Hilel, ancião em hebraico, né?
entre os 60 antes de Cristo até 20 depois de Cristo, é o nome de um conhecido líder judeu religioso, né, que viveu durante o reinado de Herodes o Grande, na época do Segundo Templo. Estudioso respeitado em seu tempo, Hillel é associado a diversos ensinamentos da Mishnah e do Talmud, tendo fundado uma escola, a Bet Hillel, para ensino de mestre no judaísmo. De mestres, né? Ele formava mestres. É tido como um dos maiores rabinos hebreus da história, o Hillel. A questão do divórcio, Hillel ensinava: eles são pegos em duas armadilhas: fornicação, por pegarem duas esposas ao longo de suas vidas, apesar do princípio da criação ser macho e fêmea, ele os criou. Então ele citava bem a palavra macho e fêmea. A escola de Hillel era mais liberal. A sua interpretação era mais conceitual e abstrata, e acreditava ser o povo judaico que tinha a responsabilidade de ensinar a todos os povos 7 mandamentos: a proibição da idolatria, blasfêmia, matar, roubar, pecados sexuais, crueldade contra animais e a obrigação de criar tribunais legais, para que pudessem assim ser salvos. Hillel ressaltava o elemento anterior, e depois não a quiser mais. Ele permitia que o homem se divorciasse da esposa caso ela fizesse qualquer coisa que ele não gostasse, até mesmo se deixasse a comida queimar na cozinha, como é dito, porque ele encontrou nela uma falta de decência em uma questão. Então, para o Hillel, se a esposa deixou queimar o arroz, ele pode se divorciar dela. E hoje os brasileiros estão mais ou menos nesse mesmo caminho. Qualquer situação estão. A escola de Shammai era conservador. O Shammai era de 50 a.C. até 30 depois de Cristo. Então ele já morreu, ele já viveu um pouco mais, né? Foi um estudioso judeu do primeiro século e uma das figuras mais importantes da Mishnah. Fundou uma escola conhecida como Bet Shammai, geralmente associado a Hillel, o ancião de quem foi contemporâneo e oponente sobre as interpretações que deveriam ser dadas aos mandamentos da Halachá, conjunto de leis hebraicas. Mateus a incluiu, possivelmente porque escrevia a judeus com conhecimento de disputa entre as escolas Shammai e Hillel, no tocante à interpretação de Deuteronômio 24, 1 ao 4. Né? Shammai, ele sustenta que algo que ele reprova significa infidelidade conjugal, o único motivo permissível para o divórcio. No tempo do ministério de Jesus, a coisa parecia um tanto caótica. Um caloroso debate acerca do divórcio estava em andamento. E ficava mais ou menos como estamos fazendo hoje, né? Porque esse debate, porque a turma do Hillel, que era maior, naturalmente por causa dos interesses, queriam que ele tivesse razão e aí poderia estar livre. No caso, de novo, e já o Shammai era mais, puxava o freio. Calma, gente, vocês estão interpretando demais a lei. Daí virem os fariseus a Jesus com a indagação: é legal divorciar alguém, sua mulher, por qualquer causa? Em Deuteronômio 24, 1, a expressão ervá dabar é traduzida por coisa indecente. Assim traduz a Revista Atualizada e a Corrigida Fiel. Alguma coisa indecente, a Bíblia hebraica traduz. E coisa ofensiva, traduz a Bíblia judaica cristã. E alguma impureza, traduz a King James Fiel. A escola de Shammai e seus seguidores entendiam que esse ervat dabar era nada menos do que a falta de castidade e adultério, que é relações sexuais ilícitas, o moikia. Lembra-se? Então, relações sexuais ilícitas seriam moikia, por não serem relações com o próprio marido. Daí ensinarem que isso justificava um homem se divorciar com sua mulher para poder casar sem cometer adultério. Deste modo, davam demasiada ênfase à frase "se ela não achar graça em seus olhos". É fácil de entender que esta questão dos fariseus provocava uma constante batalha entre as duas escolas rabínicas, né? A escola de Hillel e a escola de Shammai. Hillel favorecia o homem no direito de divorciar sua esposa por qualquer motivo e casar de novo. Então o Hillel defendia, até porque os homens eram aqueles, né, como hoje está acontecendo, geralmente são os homens que têm o sustento, que têm a maior parte do dinheiro. Então vamos ficar do lado de quem garante mais a verba. A Bet Shammai era uma escola conservadora e permitiu o divórcio somente se houvesse alguma coisa impura na vida da mulher. Então não precisa dizer que o Shammai tinha menos seguidores do que o Hillel, como nos nossos dias hoje, né? Todo mundo procura a igreja hoje, onde eles possam casar. Aliás, hoje em dia muita gente fala: eu vou me tornar evangélico, porque, infelizmente, a gente escuta muito isso. Eu vou me tornar evangélico, porque lá eu posso me divorciar e casar de novo. A frase significativamente importante para nortear seu sentimento e atitude em Deuteronômio 24 é esta: por achar nela alguma coisa feia, pois os da escola de Shammai davam a isso a significação de adultério. Aqui
é bom estar lembrado que o adultério era castigado com morte, lá em Levítico 10, capítulo 20, 10, ele fala assim: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Matava os dois, correto? Tudo indica, quer dizer, então era essa a condenação também que poderia, por isso que o José foi embora, porque essa poderia ser uma acusação, se ele tivesse presente, porque o marido tinha que estar presente, que poderia matar Maria, né? Tudo indica que isto não mais acontecia assim nos dias de Jesus. E é bom dizer, claro, porque as pessoas, vocês imaginam numa vida pequena, quem que acreditou que era o Espírito Santo? Então aos poucos Deus vai trabalhando, né? Até hoje tem gente que não acredita. A escola de Shammai tinha uma interpretação da lei muito mais simples e literal, que fazia com que fossem muito mais estritos no cumprimento da mesma. Para eles não importava o quão justo um gentil fosse, só os filhos de Abraão tinham direito à salvação, eram violentos e agressivos, e isso complicava muito a obra deles, né? Na época de Jesus era a escola de Shammai que constituía a grande maioria dos fariseus, após a destruição do templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo. A escola de Shammai foi assimilada pela escola de Léo, vindo a tornar-se judaísmo rabínico, tendo as posições de Shammai sido postas de lado. Então, a gente vê que a escola do Shammai ela foi engolida ao longo do tempo, né? Que no tempo de Jesus os fariseus, a maioria dos fariseus era assim, mas o povo em si partia mais para o lado do Hillel, né? Porque tanto que a escola depois, né, com a morte deles, a escola de Shammai ela é assimilada pela de Hillel. E essa posição mais radical do Shammai foi colocada de lado. Então vocês veem que a maioria vence, e foi assim que aconteceu aí, e aí acaba acontecendo que nós basicamente herdamos o pensamento da escola do Hillel. Em seu comentário sobre a questão do divórcio, Jesus tomou uma posição acima do debate, reportando-se a divina intenção e o ideal do casamento. Jesus coloca a questão de que o Criador, né, como ele fala lá, que no princípio não foi dessa forma que foi feito, né, que Deus criou o homem, o macho e fêmea, com uma outra intenção. Né? A crítica de Jesus, os fariseus trouxeram a lembrança daquilo que Moisés mandou. Eles usam a palavra, o verbo grego entelomai, ordenar, mandar que seja feito, encarregar. E ele fala de dar, de dome, em grego quer dizer dar algo a alguém de livre e espontânea vontade. E carta, a palavra biblion, de onde vem o nome Bíblia, né? Um pequeno livro, um documento escrito, uma carta de divórcio. E ele fala, dar carta de divórcio. A palavra biblion significa uma carta de divórcio, mas reforçada com a expressão de divórcio, que é apostasion, palavra de onde deriva a palavra apostasia, que significa carta de divórcio, sair, né? Sair de algum lugar, divórcio, repúdio. Entretanto, Jesus declarou que Moisés permitiu, Jesus não disse diferente, permitiu isso por causa da dureza dos vossos corações. Portanto, eles não eram convertidos, eles eram ímpios. Efetivamente, esse procedimento legal melhorou a posição da mulher daqueles dias, conferindo-se certo direito. No matrimônio, a união é originária do Criador, Deus, o Criador, e a separação humana, com base na dureza do coração humano, não convertido. Naquela época não havia o Espírito Santo como tem hoje. A ação dele, né, constantemente, para entender e praticar a vontade de Deus revelada na sua palavra. Jesus disse, portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem, Mateus 19:6. A frase carta de divórcio, que se encontra em Deuteronômio 24:1-3, a Septuaginta traduziu, então, como eu disse, Biblion Apostasion, do hebraico Sefer Keritut. Ambas as palavras, literalmente traduzidas, significam um documento ou um livro de exclusão ou separação, isto é, um certificado de divórcio dado por um marido à sua esposa, de modo a fornecer-lhe a oportunidade ou privilégio de casar com outro homem, conforme nós vemos aí no histórico das enciclopédias. Essa mais especificamente a International Standard Bible Encyclopedia. Então a condição para efetuar a separação legal é dar carta de divórcio. Não se trata de mera separação de palavras ou de expulsão violenta, era preciso um documento escrito. Há também 2 casos nos mandamentos de Moisés, nos quais era proibido absolutamente o divórcio tinha que ser negado. O divórcio era proibido de 2 formas, na classe de 2 maridos. Primeiro, ao que tivesse acusado falsamente sua esposa de infidelidade antes das núpcias, Deuteronômio 22:13-19. E segundo, uma pessoa que seduzisse uma virgem, Deuteronômio 22:28-29. Então, para eles, seduziu a virgem, tirou a virgindade dela, tem que casar e acabou.
A expressão hebraica é siluar isha, mandar embora uma esposa, que está lá em Deuteronômio 22, versículos 19 e 29, é exclusiva para a mulher, porque não se encontra expressão equivalente para homem em relação à sua mulher. Por falar em mandamento de Moisés, é bom observar que foram os fariseus que disseram que Moisés mandou, usou entelomai. Na resposta, Jesus usou o verbo permitiu, deu permissão, o verbo epitrepo, que significa mandou, que significa dar permissão, permitiu, ao invés de mandou, correto? Então, Jesus não disse que mandou. Então, como muita vi aí pastor mandando um recadinho para mim, Deus mandou, Deus... Não. Quem mandou foi Moisés. Jesus disse que Moisés permitiu, por causa da dureza do coração. Se na vigência da lei a dureza de coração humano abriu caminho ao divórcio, por que no expediente da graça não haveria essa abertura? Essa é a pergunta, né? A Ordem dos Pastores Divorciados coloca essa questão, né? Isso aí, desde 1983, os pastores já questionavam isso. Mas se na vigência da lei o divórcio for permitido, por que não? Unicamente ao marido competia no Velho Testamento romper os laços matrimoniais, conforme Deuteronômio 24, 1 a 4. Havia certas restrições à concessão do divórcio. O repúdio era possível somente quando o matrimônio tinha sido contraído por livre consentimento. Quando o marido tinha desposado por obrigação legal uma jovem violada por ele, não lhe cabia o direito de divórcio, Deuteronômio 22, 25 e 29. Também não podia repudiar a esposa difamada por ele, Deuteronômio 22, 13 e 19. Se ele difamou, agora tem que assumir. Uma mulher repudiada podia casar-se com outro, mas nunca mais com o primeiro marido, Deuteronômio 24, 4. Não podia voltar. Essas considerações mostram que já o Velho Testamento regulava a necessidade e a possibilidade do divórcio, apesar de ser um expediente anormal. É salutar repetir que a instituição original do matrimônio não contém ideia de separação ou divórcio. Isso tem que dizer novamente. Pois não era um mero contrato civil feito pelo homem desfeito a seu bel prazer, como está sendo feito hoje pelos evangélicos, mas uma união, e católicos também, né? Mas uma união feita pela própria formação de Deus, na qual nenhum homem deve interferir. O que o Senhor uniu foi macho e fêmea. O ser humano é dual, é bipessoal expresso em homem e mulher, né? Macho e fêmea, com a união mantida no casamento. A poligamia confunde também a união que Deus criou. O primeiro exemplo de poligamia, lá em Gênesis 4,19, foi com Lameque, descendente de Caim, né? Que se casou com duas mulheres, Ada e Zilá. Nem poligamia, um homem tem muitas mulheres, e nem poliandria, uma mulher tem vários homens. Por isso, se refere à unidade do matrimônio, que foi perdida e, infelizmente, isso foi descaracterizado. Se apenas uma mulher fosse despedida sem as formalidades legais, a carta de divórcio, esta cometeria adultério se unisse com um matrimônio um outro homem, o que era válido também para o homem com sua mulher. Os discípulos, então, eles reclamam da condição do homem em relação à mulher. A palavra grega condição aí, aitia em grego, significa causa, razão, motivo, uma questão jurídica. É o motivo porque alguém merece punição, é um crime, acusação. A Vulgata traduz como si ita est causa homini, e no hebraico a palavra dibra, que poderia significar caso, condição, literalmente traduzido a nudez de alguma coisa. Os discípulos refletiam o sentimento dos seus dias de forte discriminação dos simples e naturais direitos. Quer dizer, todo mundo buscando os seus direitos. E Jesus dá um corte nisso. Mateus escreveu para judeus. O tom do seu escrito harmoniza-se aparentemente com os costumes e com a visão conservadora da escola de Shammai. Mas está acima dela, né? Marcos, o mais antigo evangelho, não registrou a fase. Então o primeiro evangelho não registra isso. Exceto em caso de fornicação, não tem isso. O que acontece da mesma forma com o Evangelho de Lucas, ele não contém essa expressão. Paulo também não a menciona. O apóstolo fala de uma situação ideal para o casamento cristão. Em 1 Coríntios 7, 10, 7, 2 e 3, nessa última citação, Paulo menciona a prostituição ou fornicação como um mal a ser evitado no casamento. Cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O que é aconselhável no caso de separação é a reconciliação, porque este é o espírito cristão, é a ação do Espírito Santo, sendo precisa a restauração do casamento, o que denota um acompanhamento pastoral que normalmente os pastores nos nossos dias não estão dispostos a fazer. Ou então faz 2, 3 vezes e acha que se restaura um casamento que está em crise há muito tempo, com um mês de acompanhamento. Infelizmente, a grande maioria dos pastores não está interessada em acompanhar um casal. Exige tempo e isso não dá dinheiro algum, preferindo antes fazer novos casamentos e manter os membros na congregação. Mas afinal, Jesus defendeu a posição liberal de Hillel ou defendeu a posição conservadora do Shammai? Bom, vamos lá.
Primeiro, Jesus conhecia bem que o pai pensa sobre divórcio. Malaquias 2,16, pois, traduzindo a Bíblia judaica cristã, pois eu odeio o divórcio, diz Adonai, o Deus de Israel, e de quem cobre a sua roupa com violência, diz Adonai, Tsavaot. Por isso, cuidem do espírito e não sejam infiéis. Se Jesus defendesse a posição de Léo, permitiria o divórcio por qualquer motivo. Como vemos hoje em dia acontecendo, tanto como católicos como evangélicos liberais, que são a maioria. Se Jesus defendesse a posição de Shammai, teria que permitir o divórcio nos casos de relações sexuais ilícitas, o adultério, o moiquia. E ele não usou essa palavra. Mas Jesus surpreende a todos e vai muito além da posição de Léo e Shammai, pois Jesus ensina que o divórcio que permite o segundo casamento sem cometer adultério somente em casos de pornia, isto é, ou zanum, fornicação. E nesse caso, o que faz mais sentido dentro do contexto? Ele se refere a um comportamento desprovido de controle moral, geralmente com a implicação de devassidão de ordem sexual, uma lascívia sem controle. É um adultério que envolve a prostituição, então, seja ela paga ou não, é aquele caso da mulher que, por exemplo, larga o marido e depois tem vários outros homens, sai com, né? Um incesto envolvendo pessoas da família, o homossexualismo, masculino ou feminino, quer dizer, o marido ser gay, a mulher ser lésbica, e sexo antes do casamento, quando a moça vem como sendo virgem. Isso no nosso tempo já nem tem mais valor, né? E o marido casa com a mulher acreditando que ela é virgem e ela não fala nada para ele, e aí ele vai descobrir que ela não era mais virgem. Hoje em dia isso já não tem mais. Casos de pedofilia e o tarado, né? Pornia expressa a ideia de um comportamento totalmente desprovido de controle moral, como eu disse, geralmente com implicação de devassidão de ordem sexual, lascívia sem controle. Então, a vida sexual do parceiro, ela não tem controle, ela é uma coisa anormal, correto? A grande maioria dos divórcios entre católicos e evangélicos não se enquadram em pornia, razão pelo que a grande maioria dos segundos e terceiros casamentos estão cometendo adultério constante conforme as palavras de Jesus. Então, sim, Jesus colocou um peso muito grande. Isso tinha de causar revolta no povo, pois parecia impossível se praticar e desmedidamente rigoroso. Tanto que a reação dos discípulos foi imediata. Lá em Mateus 19:10, na própria atualizada, diz: disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Agora, dentro do contexto, a gente entende. A Bíblia traduz assim: então os discípulos de Jesus disseram, se é assim, é melhor não se casar. Casamento sem qualquer possibilidade de liberdade essencial parecia-lhes uma conexão severa e insuportável. Em nossos dias se diz, a gente casa, se não dá certo a gente divorcia. E essa é o pensamento geral hoje no meio evangélico. Mas Jesus não ficou nem com Léo, nem com o Shammai. Ele colocou um peso maior. Ele colocou um fato que, se você for pensar, dá uma olhada os divórcios hoje. Dificilmente você se enquadra nisso. Por quê? Não é uma porteira aberta, são condições anormais. Um comportamento desprovido de controle moral. É uma devassidão, é uma coisa sem controle. O pedófilo, o tarado, o homossexual, a lésbica, o incesto envolvendo pessoas da família. E prostituição, né? O marido ou a esposa tem uma vida de prostituto, né? Com várias outras pessoas, não tem controle. E por isso Jesus respondeu. Mateus 19:11, ainda usando a atualizada. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Portanto, a exceção dada por Jesus não é o que está acontecendo no meio dos cristãos modernos, que banalizaram o casamento de tal forma, com divórcios e segundos casamentos, e até terceiros e quartos casamentos, uma aberração evangélica. Se Jesus concordasse com Shammai que o adultério ou relações sexuais ilícitas, tão comum em nossas igrejas, fosse o suficiente para a vítima usar a cláusula e pedir divórcio e se casar novamente, Jesus teria usado a palavra moiquia, que tem o sentido original no Novo Testamento, em termos de estado civil da mulher que envolvia o estado civil da mulher envolvida no ato. Então ele não usou. Então, o que se usa hoje como relações sexuais ilícitas, o moiquia, é o que ele não usou. Em outras palavras, a relação sexual entre um homem solteiro ou casado e uma mulher casada era adultério, moiquia. A relação sexual entre um homem casado e uma mulher solteira seria geralmente vista como pornia, fornicação. Portanto, a regra geral estabelecida por Jesus é: e ele lhes disse, quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra ela. E se uma mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro, ela também comete adultério. E o Lucas acrescenta,
Quem se divorciar de sua mulher e se casar com uma mulher comete adultério. E o homem que se casar com a mulher divorciada por seu marido comete adultério. Então, essa é a regra geral mesmo, entendeu? A exceção é uma coisa muito mais difícil de acontecer. Embora o Antigo Testamento desse a liberdade para os judeus de se divorciarem por vários motivos, para poderem se casar novamente, Jesus limitou essa liberdade em um único motivo, mas com uma resposta que tinha como objetivo levar os judeus a refletir profundamente no significado do projeto de Deus para a união familiar. Mateus 19,6, ele diz: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O casamento é indissolúvel nessa vida. Podemos nos divorciar aqui nos tribunais humanos, como estão sendo feito. Casar na igreja bonitinho, que está todo mundo casando. Mas isso não acontece no tribunal de Deus, então é adultério. Além disso, ele mostrou que a lei do divórcio do Antigo Testamento foi estabelecida por causa da dureza do próprio coração do povo de Deus, isto é, por causa de um povo não convertido a Deus e que não tinha o Espírito Santo. Não é o caso do Novo Testamento. Como todo bom judeu, os discípulos de Jesus apreciavam a lei do divórcio do Antigo Testamento. É por isso que eles expressam um certo descontentamento e desapontamento com o posicionamento de Jesus, permitindo o divórcio e o recasamento somente no caso de pornia. Normalmente é isso mesmo. Os discípulos às vezes querem pressionar os seus mestres e os de Jesus, que estava começando, não foram diferentes, né? Eles disseram: se o relacionamento de um homem com sua esposa é assim, não vale a pena casar. Qual judeu se divorciaria se soubesse que não poderia se casar de novo? Os evangélicos se divorciariam tanto porque os pastores se tornaram irresponsáveis com a palavra de Deus e permitiriam um novo casamento como Iléu. Não importa o motivo do divórcio, nem quantos divórcios já realizaram. Vocês já imaginaram se isso não fosse assim? Os evangélicos se divorciariam tanto, os pastores facilitariam tanto esses divórcios se entendessem a verdadeira causa da exceção de Jesus e que por isso não poderiam se casar de novo? Não. Eu respondo que seguramente nós reduziríamos muito isso. É isso, e isso é refletido numa das qualidades imprescindíveis para um pastor ou bispo, ou presbítero ou diácono. 1 Timóteo 3,2, na NVI traduz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Marido de uma só mulher. Não é o que acontece hoje. Nós temos pastores que já são maridos de 2 ou 3 e olha lá, se não de mais esposas. Mas quando nem os pastores, que deveriam ser modelos, escapam de divórcios de segundos ou terceiros casamento, quem dirá o povo de Deus, a igreja, né? O casamento foi instituído por Deus logo no início, está lá em Gênesis 2, 22, 25. Deus determinou o casamento no jardim do Éden antes da queda do homem. A mensagem de Mateus 19, 9, Marcos 10, 11, 12, Lucas 16, 18 é: não se divorcie. Desde o começo era a intenção plena de Deus que os casais permanecessem sempre juntos até a morte, conforme está lá em Gênesis, você vai ver dos versículos 18 ao 25. Como contextualizamos Mateus 19, 9 para a nossa época? Não poderia eu me divorciar por causa dos meus motivos? A resposta de Jesus Cristo é a mesma. Não tendes lido? No tempo de Jesus, essas duas escolas brigavam por isso. Os fariseus estavam testando Jesus para ver de que lado ele ficaria. E Jesus mostrou os propósitos do Senhor. Então, está assim. Assim, se um cristão pratica a sua própria vontade acima da vontade de Deus, obtendo um divórcio civil através dos tribunais terrenos, e mesmo com o aval do seu pastor, ele realmente não está divorciado aos olhos de Deus. E é isso que se diga de passagem. Ainda está casado com sua primeira mulher ou com seu primeiro marido e, portanto, vai cometer adultério. Aquele que casar com a repudiada comete adultério. Por quê? Porque uma terceira pessoa afastada dessa situação do divórcio estaria sendo culpada de adultério. Porque aos olhos de Deus, a esposa ainda está casada com seu primeiro marido, aquele que pensava que a rejeitou no divórcio. Em Lucas 16, 18, ele diz: quem repudiar sua mulher e se casar com outra comete adultério. Por quê? Porque aos olhos de Deus, o homem, neste caso, ainda está casado. E se ele se unir com uma outra mulher, ele vai cometer adultério também, tal como a sua primeira mulher. Casando-se com outro, comete adultério. Quer dizer, ele comete adultério contra a sua mulher e a mulher comete adultério contra ele. E o terceiro que se uniu ao marido, à esposa ou ao marido, também são culpados de adultério porque estão se unindo com pessoas casadas que pensam que estão divorciadas. Quer dizer, trocando em miúdos, se eu me divorcio da minha esposa e me caso com, vamos assim, me divorcio da Catarina e me caso com a Fernanda, é adultério. Aí vem o Roberto e casa com a Catarina, é divórcio, é adultério. Todos estão em adultério. O divórcio e a separação judicial estão se tornando uma epidemia entre pastores evangélicos, como eu tenho dito, entre os católicos também, né? Mesmo que
os padres não aceitem de uma maneira geral, mas o divórcio se tornou uma das maiores manifestações da nossa condição pecaminosa, a soberba. Assista o meu vídeo falando sobre isso. A soberba é uma arma que o diabo tem usado para acabar com tudo. Se a nossa sociedade está fora da vontade de Deus, essa soberba vai dominar e exaltar o velho homem. Mas se nós obedecermos a palavra do Senhor, com certeza, Deus vai trabalhar em nossas vidas. Jesus Cristo é o exterminador de ervas daninhas, eficaz e aprovada. Para toda essa semente má desse coração duro, um endurecimento crônico do coração do crente virtualmente impossibilita a entrega a Jesus e a habitação do Espírito Santo. Isso é a soberba humana. Quando Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas, então as nossas desculpas para o endurecimento de coração não existem mais. Deus disse, eu odeio o divórcio, Malaquias 2,16. E ele odeia formar um casamento para ser uma união indissolúvel, né? Ele criou, ele odeia isso, ele odeia o divórcio porque ele formou um casamento para ser uma união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Por toda a vida, o casamento foi planejado para ser permanente, portanto não deveria se casar com essa empolgação. O sujeito casa, tem relação antes, aí vamos casar. E aí dá no que dá. O motivo pelo qual tantos cristãos evangélicos e católicos se divorciam e buscam separação judicial para partir para outros segundos, terceiros, quartos casamentos, adúlteros e pecaminosos, é que nós aprendemos a pecar muito bem, a soberba humana. E, infelizmente, a igreja tem facilitado e a pregação dos púlpitos hoje favorece mais. Os tais apóstolos, profetas e pastores estão pregando muito favoravelmente para exaltar a carne, né? E como resultado, os casamentos duram pouco, como eu disse no começo dessa mensagem. Existem muito mais divórcios hoje entre cristãos que parecem quase igual aos dos ímpios. Então respondeu-lhes, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez macho e fêmea? Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, essa é uma questão que nós temos que considerar profundamente. E aí a gente diz assim, e como é que a gente trata? No resumo, a gente pode dizer o seguinte, como é que a gente trata as 4 situações? Nós podemos dizer que nós vamos ter problema de divórcio entre 2 crentes, divórcio de um repúdio, né, de um não crente por um crente, então o não crente despede o outro, ou o crente, um repúdio de um crente por um não crente e o divórcio entre 2 não crentes. Quando o divórcio for entre 2 crentes, o segundo casamento é adultério. O terceiro casamento continua em adultério, quanto o primeiro. Enfim, Marcos 10, 11, 12 e Lucas 16, 18. Então, separou hoje o casal evangélico, precisava ser o casal cristão. Hoje você tem que dizer, olha, meu filho, se você casar de novo, é adultério. E quando o não crente, ele repudia, ele que dá o divórcio, o segundo casamento é adultério, quanto o primeiro casamento do mesmo jeito. 1 Coríntios 7, 15, 16, não tem jeito. E o repúdio de um crente por um não crente? Eu casei com ela, ela não é crente e não dá certo. 1 Coríntios 7, 12 ao 13. O segundo casamento é adultério contra o primeiro casamento do mesmo jeito. E divórcio entre 2 não crentes? Quando divorciados que surgem na igreja já casados pela segunda vez, eles não devem ser submetidos a um segundo divórcio. Devem permanecer como foram chamados. Aí a base é 1 Coríntios 7, 17 e 18. Pois não conheciam a palavra de Deus. Poderemos, dependendo da situação, aplicar um dos princípios que conduzirá ao juízo do trono branco, Romanos 2, 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, sob a lei serão julgados. Então, agora, quando vem para a igreja, para a gente casar de novo, é uma outra situação. Jesus não deu licença para pecar. Você dizer, mas é duro, sim, é duro. Mas a gente precisa compreender, os pastores, os católicos, os evangélicos, devem compreender que o casamento ele tem a natureza indissolúvel porque foi feito assim. Então a exceção de Jesus ela é uma regra muito difícil de ser aplicada. O que está sendo feito hoje é uma verdadeira aberração com relação à palavra do Senhor. Eu espero que você tenha gostado. Pelo menos você tem todas as informações de que precisa. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal, compartilhe. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Deus o abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.